Você confiaria suas economias de uma vida inteira a um banco que hoje é o epicentro de uma investigação de fraudes bilionárias? O caso Banco Master não é apenas mais um número, é um alerta máximo para todo investidor brasileiro. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal agora mergulham em um labirinto de movimentações financeiras que ultrapassam a lógica do mercado e tocam o coração do poder político. Bilhões de reais estão em jogo. Não podemos, analisar o Banco Master sem olhar para o retrovisor. Historicamente, no Brasil, os maiores esquemas de corrupção que drenaram a riqueza nacional foram orquestrados sob gestões de governos de esquerda. Esse é um fato que os números não escondem. Mensalão e Petrolão foram o laboratório de uma simbiose perigosa entre bancos, grandes corporações e o poder público. O padrão de usar o sistema financeiro para sustentar projetos de poder parece ecoar novamente nos dias de hoje. O aparelhamento do Estado permite que certas instituições floresçam na sombra, protegidas por uma rede de influência que beneficia uma elite política e judiciária, enquanto o povo paga a conta da inflação e dos rombos fiscais. Nesse cenário nebuloso, o Banco Master apresentou um crescimento que desafia a gravidade econômica, lucros e ativos multiplicados em tempo recorde sob o olhar atento, mas muitas vezes passivo, das autoridades reguladoras. CDBs com taxas extremamente agressivas atraíram milhares de brasileiros, mas a pergunta que o mercado se faz é simples: como uma instituição pequena consegue pagar tanto quando a economia está em crise? De onde vem esse recurso? A Polícia Federal identificou movimentações financeiras fora do padrão, são transferências milionárias entre empresas que parecem ter um único objetivo: girar capital para criar uma ilusão de solidez financeira. O mecanismo suspeito funcionaria assim: o banco capta dinheiro do investidor comum e o empresta também para empresas com ligações ocultas. Esse dinheiro circula e volta para inflar os ativos e gerar uma liquidez que não existe de fato. Isso gera uma aparência de sucesso que mascara o risco real. Se essa bolha estourar, o prejuízo não será dos grandes banqueiros protegidos por Brasília, mas do cidadão trabalhador que confiou suas economias à instituição. Estamos diante de crimes gravíssimos: fraude financeira e lavagem de dinheiro, práticas que florescem em ambientes políticos onde a ética foi substituída por um projeto de poder autoritário e corrupto. Daniel Vorcaro, o controlador do banco, é o nome que a Polícia Federal quer ouvir. Suas conexões e movimentações são a peça que falta para desvendar este quebra-cabeça que envolve cifras bilionárias. Mas o caso ganha contornos de crise institucional sem precedentes quando as ramificações atingem a cúpula do STF. Nomes de ministros começam a aparecer em materiais apreendidos em operações de busca e apreensão. Mensagens no celular de Vorcaro citariam o ministro Dias Toffoli em tratativas relacionadas ao banco. Embora o ministro negue, o seu afastamento da relatoria do caso gerou um verdadeiro terremoto no mundo jurídico. O afastamento de Toffoli é um sintoma da podridão no sistema. Quando um ministro da Corte Máxima é citado em inquéritos de fraude bilionária, a confiança nas leis do país é profundamente abalada. Quem nos protege? A polêmica atinge o ápice com o contrato do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, um valor astronômico que chega a 129 milhões de reais para serem pagos em 3 anos. Como um ministro pode julgar causas de um banco que paga fortunas mensais ao escritório de sua própria esposa? O conflito de interesses é um grito por ética que Brasília tenta desesperadamente abafar. A Procuradoria-Geral da República arquivou o pedido de investigação contra o ministro Moraes, alegando falta de indícios, mas o arquivamento no papel não apaga as dúvidas legítimas da sociedade brasileira. Não é mera coincidência que escândalos bilionários surjam em períodos de gestões de esquerda. O sistema é desenhado para proteger elites políticas, enquanto o mercado é aparelhado para fins ideológicos e pessoais.
Por que o BRB, um banco público, né, tentaria comprar um master em meio a tantas suspeitas? O uso de bancos estatais para salvar ou blindar o setor privado é um roteiro clássico de governos de esquerda. Essa promiscuidade institucional é inaceitável. A verdade precisa aparecer sem filtros. Os responsáveis por este ciclo de fraudes bilionárias, sejam eles banqueiros ou poderosos agentes públicos de Brasília, precisam responder civil e criminalmente perante a nação brasileira. O Brasil não aceita mais a impunidade seletiva. O caso Banco Master está apenas começando a ser desvendado. O Brasil exige transparência absoluta para que este não seja apenas mais um escândalo engavetado pelos interesses dos poderosos que habitam os palácios de Brasília. A luz da verdade precisa prevalecer. Porque o BRB, o Banco de Brasília, uma instituição pública, tentaria adquirir um banco sob tanta suspeita e investigação da Polícia Federal? Manobras com bancos estatais para fins políticos são marcas registradas de governos que não respeitam a ética e o mercado. Essa promiscuidade entre o aparato estatal e bancos privados em dificuldades é um roteiro que o brasileiro já conhece e não suporta mais. O superintendente de operações do BRB já foi ouvido pela PF para esclarecer esse interesse inusitado no Master. A corrupção sistêmica não é um erro de percurso, é um método de governo. Quando o Estado é usado para favorecer aliados e amigos do partido, o mercado financeiro vira refém de esquemas bilionários que drenaram a riqueza do cidadão comum e sua esperança no futuro. Influência indevida no judiciário e contratos milionários assinados sob o pano. A elite política parece viver em um mundo à parte das leis, enquanto o trabalhador brasileiro luta para sobreviver com dignidade. Diante de tanta incerteza, proteja o seu patrimônio. Não se iluda com promessas de taxas irreais oferecidas por instituições que têm conexões perigosas em Brasília. Sua segurança financeira deve estar acima de qualquer ideologia política ou promessa de lucro fácil. Fraudes dessa magnitude geram um risco sistêmico que afeta toda a nossa economia nacional. Quando a lei falha no topo da pirâmide, o impacto é sentido diretamente no bolso de cada trabalhador brasileiro. O Brasil pede ordem e justiça. O futuro do Brasil depende de uma justiça verdadeiramente imparcial. O aparelhamento do Estado pela esquerda deixou raízes profundas que precisam ser arrancadas para que a liberdade prevaleça sobre a corrupção institucionalizada. Precisamos de instituições fortes e independentes. Precisamos que as instituições funcionem com autonomia. Uma Polícia Federal livre de amarras políticas e um judiciário isento são fundamentais para o país. A luz da transparência é o único remédio contra a corrupção sistêmica que assola Brasília. O Banco Master é apenas a ponta de um iceberg bilionário que atinge o coração do poder em Brasília. Cada bilhão investigado conta uma história de influência indevida, abuso de poder e desrespeito ao povo brasileiro. Não vamos esquecer esses nomes e esses fatos. Será este o início de uma limpeza institucional profunda ou apenas mais um capítulo triste da nossa impunidade histórica? A resposta virá da nossa vigilância constante. O Brasil não aceita mais ser enganado. A verdade é a nossa maior arma contra um sistema desenhado para nos escravizar financeiramente e nos enganar politicamente. O Brasil exige ordem, progresso e, acima de tudo, honestidade na gestão pública. A verdade liberta e nós continuaremos buscando-a sem descanso. Não vamos recuar diante dos poderosos de Brasília. Nossa luta é por um país justo, onde ninguém, absolutamente ninguém, esteja acima da Constituição Federal e da lei brasileira. O Brasil pertence ao seu povo soberano e honesto. Compartilhe esta investigação agora mesmo. Furar a bolha da desinformação e da censura é o primeiro passo para a mudança real do nosso país. Você ainda confia no sistema financeiro e político atual, né? Deixe seu comentário sincero abaixo e participe.
Obrigada por acompanhar o nosso jornalismo político independente. Sua audiência é o que nos mantém firmes. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum desdobramento desta história explosiva. Continuaremos aqui buscando os fatos onde quer que eles estejam e denunciando as injustiças contra o povo brasileiro. Nos siga em todas as redes para atualizações. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e muita coragem. Até breve. Essa história ela está apenas começando, né? Fique conosco na busca incansável pela verdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Encerramos esta análise exaustiva por aqui hoje. Brasil, um país que acorda.